Olá, estamos começando mais um Sala de Estar e eu recebo hoje aqui no estúdio da Unicruz TV a presidente do Lions Clube de Cruz Alta, Maria Rita Cigana, e a administradora do Hemocentro aqui do município, Roselaine Secom. Nós vamos estar conversando a respeito da campanha de incentivo à vida, Abra Seu Coração e Seja um Doador. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E eu começo te perguntando, Maria Rita, essa campanha foi uma iniciativa, como é que surgiu essa iniciativa? Essa campanha é uma campanha internacional. O Lions Internacional criou essa campanha e repassou para os Lions de todo o mundo. E nós aqui de Cruz Alta pertencemos ao distrito LD4, que abrange 53 clubes de Lions. Então nós nos engajamos nessa campanha, que será realizada dia 27 de setembro, pensando na fragilidade que às vezes o Hemocentro está, por estar sem sangue quando precisa, em momentos de acidentes, em momentos de doenças. Então, como uma das metas do Lions é a saúde da criança, do idoso e do adulto, nós estamos iniciando essa campanha. Sem dúvida nenhuma, é uma bela iniciativa, né? Mas uma coisa que a gente percebe é que todas as campanhas de doação de órgãos, de sangue, de medula óssea, elas têm que estarem sempre sendo incentivadas, né? E isso é uma preocupação também. É uma preocupação e é por isso que o lançamento ontem e hoje aqui é para os meios de comunicação, para que essa campanha seja divulgada. Nós queremos que na casa de todo cruzaltense e de toda a família de Pejuçara, porque é o Lions de Cruz Alta e Pejuçara juntos. Eles saibam dessa campanha, saibam de como doar sangue, como acontece todo o processo, que depois a Rose, que é especialista, vai explicar, e consiga no dia 27 ir até o Hemocentro e fazer a sua doação. É uma questão muito de coração. Sim. É por isso que a campanha diz: abra seu coração e doe sangue, né? Eu, por exemplo, já não tenho mais idade para doar sangue, né? Mas essa campanha eu quero passar para toda a minha família, todos os meus vizinhos, todos os meus alunos. Hoje estivemos na D3, né? Onde fomos bem recebidos e todo o Exército vai colaborar. Então eu tenho certeza que vai ser um grande dia para o Lions, para o Hemocentro e para a Unicruz, que é parceira na divulgação. O interessante é que assim, muitas pessoas não podem doar por diversos fatores, né? Tem o fator da idade, tem fatores de doenças que, né? Algumas pessoas têm um histórico de algumas doenças que não podem ser doadoras, mas nada disso impede que elas sejam engajadas numa campanha de doação, que elas sejam, né? Que elas tenham iniciativa de estimular as outras pessoas a estarem participando desses movimentos na sociedade. Isso eu acho que é muito importante, né? É muito importante e não é fácil, porque nós que convivemos em sociedade, temos um grupo grande de amigos, né? Eu tenho particularmente uma amiga que sempre a conheci, ex-aluna, como doadora. Mas é a única que eu conheço, né? Que é doadora de sangue periódica, né? De 3 em 3 meses ela vai até o Hemocentro e faz a sua doação. Claro que ela tem seus motivos, né? Um motivo triste de um acidente acontecido, mas que bom que as pessoas doassem por livre vontade, por vontade de ajudar o próximo, sem ter sofrido nenhuma tragédia na sua vida. Sem precisar passar por um trauma, né? Porque geralmente as pessoas acabam se conscientizando e se lembrando disso quando precisa ou quando passa por uma situação traumática, né? Não, e eu penso no desespero das famílias. Sim. Quando acontece uma coisa, né, um acidente, e além de toda a fragilidade do momento, ainda tem que estar correndo atrás de doadores, né? Então, se o Hemocentro estiver repleto de sangue, né, com estoque cheio de sangue, não vai ter esse problema. Sim. Rose, a gente conversava antes de começar a gravar e nós comentávamos que quando surgem essas campanhas, as pessoas se mobilizam e vão até o Hemocentro fazer as doações. Mas é um trabalho que tem que ser constante, né? Porque depois que isso acontece, normalmente esse número de doadores acaba tendo um decréscimo, né? É importante, que é importante, a gente sabe que é, mas que mecanismo será que a gente poderia ativar a comunidade para realmente terem essa consciência de que a doação tem que ser sempre e não momentaneamente?
Eu acho que parte, até pela convivência que a gente tem dentro do Hemocentro, pelo relato dos doadores, é que muitas vezes assim foi um chamado na rádio, um chamado na TV, que fez eles relembrarem. Então eu acho que essa questão da gente estar sempre divulgando, sempre chamando o doador, isso ajuda a trazer o doador para o Hemocentro. A gente tem, conforme a professora falou, em relação a pessoas que ela conhece, né? Sim. E que vão até o Hemocentro A, a gente tem aqueles chamados doador de carteirinha. Inclusive, a gente tem até uma lista de pessoas que se disponibilizam. Olha, quando vocês precisarem, vocês chamam. É tipo assim, ó, vamos relembrar que eu posso ir lá, já estou em tempo Sim. de doar. Então, eu acho que a campanha ela é incansável, ela é permanente. Sim. E a outra coisa que a gente vê como importante é a questão da parceria. É fazer parceria com os municípios que têm agência que pegam o sangue conosco. E as parcerias, assim como a gente está fechando agora com o Lions, de efetuar essa coleta nesse dia inteiro, né? Que, claro, não vai estar só fechado para o Lions, como para toda a comunidade. Se tem pessoas que vão lá fazer reposição, o Hemocentro vai estar de portas abertas. Então, acho que isso é muito importante. São essas parcerias que movem o Hemocentro. As coletas externas que a gente realiza nos outros municípios, na sexta tarde, no sábado, né, o dia inteiro, isso que tem mantido o Hemocentro. Quantos municípios pertencem ao Hemocentro aqui de Nós temos 11 agências municipais, 2 agências de dentro de Cruz Alta e as outras 9 são de municípios pertencentes à 9ª CRS. E me diz uma coisa, e como é que são os números do Hemocentro hoje? Quantos doadores fixos tem? Como é que vocês conseguem, quantas bolsas vocês conseguem coletar? A gente recebe mais ou menos em torno de uns 480, 500 pessoas mês. Mas a gente consegue computar mesmo umas 350 bolsas mês, contando com as coletas externas. Tu sabe que muitas pessoas procuram o Hemocentro e elas não podem doar naquele momento por estar usando uma medicação, por ter passado por algum processo infeccioso, uma internação, procedimento cirúrgico. Então, algumas pessoas são excluídas, né? Sim. Então, gira em torno de 350 bolsas mês, né? Com uma demanda muito grande, com hospitais que atendem alta complexidade, cirurgias e atende pacientes muitos acidentes, né? A gente tem aqueles pacientes crônicos, que são pacientes da oncologia, ou pacientes que têm alguma anemia crônica e que eles são dependentes do sangue que a gente produz. Então, a saída é muito grande para o que se tem de coleta. Então, por isso, essa incansável chamamento para as pessoas para virem até o Hemocentro para fazerem a doação. Né? E me diz uma coisa, as pessoas têm um certo receio de doar, não sei se por medo ou por desconhecer o processo. Vamos explicar para o pessoal lá de casa como é que funciona o processo de doação de sangue primeiro. Existe um mito, né? A gente vê que às vezes de uma forma de brincadeira, quando vai um grupo, um doa e diz, é horrível, a agulha dói. E a gente fica ali, a equipe fica trabalhando essa questão, não é assim, né? Não quer dizer que seja indolor, é uma picada. Mas ela é extremamente significante se tu pensar na saúde que tu vai salvar, aquela pessoa que tu vai estar doando. Então, na verdade, existe a picada, né? E não tem como ela ser menos indolor. Conforme eu disse, ela é imensamente pequena, né? E existem outros mitos, tipo assim, quem doa engorda, quem doa emagrece, quem doa uma vez tem que doar sempre. A gente sempre está trabalhando isso aí, que isso não são verdades, né? E aquela questão assim, ó, do medo, a grande maioria eu vejo que é pelo desconhecido. Nós estamos agora trabalhando, nesse ano que a gente completou os 10 anos de Hemocentro, aquele chamamento para o nosso doador jovem, que a gente quer chamar dele de um doador do futuro. Então a gente tem uma gurizada, né, que vai ali de 16 anos, mediante autorização dos pais e a presença de um representante, eles começaram a doar no primeiro momento medo e eles voltam, é espontâneo. Os meninos contam 3 meses e voltam, as meninas contam 2 meses e voltam. Então isso é uma coisa muito bonita. Na verdade a pessoa vai lá e vê que não é aquilo que até então tinha no pensamento, né? Como se fosse uma coisa muito agressiva. E o interessante até para essas pessoas que desconhecem como é que funciona
funciona o processo, irem até o Hemocentro, conversarem com os profissionais que trabalham lá, participarem, assistirem, né, uma doação, para ver que não tem mistério nenhum, que não é uma coisa que dói tanto, é uma picadinha, uma coisinha, uma picadinha, mas que faz um bem imenso para a vida de muita gente, né? E isso acontece, né? A gente, quando vai fazer divulgação, a gente sempre trabalha essa questão. E o acolhimento da nossa equipe é muito bom. Então, as pessoas realmente se sentem em casa, né? Tem aquele momento da foto, tem aquele momento de registrar, que muitas vezes vão por um trabalho na escola. Sim. Então, a gente propicia que isso aconteça, preservando, claro, o doador, preservando a questão da coleta da bolsa, que ela é cercada de cuidados especiais para não haver contaminação, para que mantenha a qualidade do sangue. Então, a gente deixa eles bem à vontade. E nesse momento isso é legal. Ah, que joia. Maria Rita, a Rose tocou num assunto extremamente importante que eu acho que a nossa sociedade tem que trabalhar bastante, que são os nossos jovens, né? Então, assim, eu acho que tocar o público jovem em campanhas, né, e não só nessa né, que se dirige à saúde, mas em outras campanhas também, eu acho que é extremamente importante. Tu, como uma educadora, né, eu acho que pode nos dar teu parecer a esse respeito. Na realidade, eu sempre trabalhei com jovens, né, e nós fazíamos muitas coisas, porque as minhas matérias, filosofia e psicologia, propiciavam. Nós fazíamos muitas coisas pela comunidade. E eu acho importante, e por isso pedia a parceria, conversando com a reitora da Unicruz, para poder atingir todo o estudante aqui universitário, né? Quando as campanhas começam com o jovem, a gente sabe que não é perdido, que parece que eles internalizam essa atitude para a vida toda, né? Então, nós teremos um adulto que será um doador, né? Sim, isso é Eu importante. acredito muito no jovem hoje e também na comunidade de Cruz Alta, né? Como a comunidade de Cruz Alta atende a todos os pedidos, esses solidários que a gente faz, né? Eu sempre dizia para eles, se a gente tem vida em abundância, né? Que esse é a nossa missão, que a gente possa contribuir para a vida em abundância de tantas pessoas que não têm, né? Sim, isso é importante, né? Eu acho que quanto mais cedo as pessoas tiverem essa consciência, né? Quanto mais cedo o jovem tiver contato com essa realidade, com o trabalho solidário também, eu acho que futuros adultos, eles vão conseguir passar isso para as outras gerações também, né? E mesmo até pela profissão que eles forem escolher, né? Isso é importante. Isso é importante. Rose, vamos explicar para o pessoal lá de casa quais são as diferenças para quem doa sangue e para doação de medula óssea, que agora na campanha do dia 27, né, que vai acontecer, vocês também vão estar fazendo coleta para medula óssea também. Mas existem algumas diferenças para essas doações, né? Quando tu faz a doação de sangue, tu doa uma unidade de sangue total. Essa bolsa que é coletada, que a gente até permite, sempre que o doador fique visualizando, se for do interesse dele, essa bolsa vai dar origem a mais 2 outras bolsas, né? Então, a gente vai ter um concentrado de hemácia, a gente vai ter plasma e plaquetas, extraído de um doador. Tá? Então, essas são as bolsas, são as unidades de hemocomponentes que vão ser enviados para as agências, nos hospitais, para serem transfundidas. E existe uma outra situação, que é a coleta de amostra de medula. Então, a gente pode efetuar essa coleta, consiste em coletar num tubinho 4 a 5 ml de sangue, que a gente pode fazer essa coleta no mesmo momento em que está sendo coletada a unidade de sangue total. Ou a pessoa pode ir lá e simplesmente fazer esse cadastro para doação de medula, aonde através de punção periférica, né, numa veia periférica, vai ser coletado esses 4 ml de sangue. Ele é enviado para o Hospital de Clínicas, que é a nossa referência. Lá ele é processado, é feita a tipagem HLA, toda a gene daquele indivíduo, e daí ela é armazenada num banco de dados que é o Redome. Quando um serviço tem um paciente que precisa de um transplante de medula, esse Redome, ele é passado e é visto quem tem aquela mesma codificação. E esse indivíduo é chamado para confirmar o voto de doação de medula e para ele realizar exames. Daí, depois, a doação de medula é um segundo momento. Né? O que a gente faz aqui no Hemocentro é fazer o cadastro, é fazer a coleta dessas amostras e enviar para o Hospital de Clínicas.
E isso fica sempre no banco de dados? Fica, durante 15 anos fica no banco de dados. Né? Então, frente a um doador compatível, esse doador da amostra, ele é chamado e ele confirma esse voto. Né? Cada vez que a pessoa vai doar sangue, a gente oferece, ó, a gente tem o cadastro de medula, tu já quer coletada, e então se efetua a coleta ali. Muitas vezes o doador nem vê, mas agora eu tenho que coletar medula. Não, já foi coletado. Sim, já foi feito da própria tudo. unidade de sangue total, né? Na mesma punção. E para fazer a coleta de medula, segue os mesmos critérios que a de sangue? Por exemplo, a pessoa tem que estar sem beber há um determinado tempo? Para quem é fumante também tem? Como é que funciona? Não, nesse sentido não. O que a gente trabalha é que a pessoa tem que estar bem de saúde, ela realmente esteja informada, e a gente faz isso se ela não está informada acerca de como é que é o procedimento. Sim. E a única coisa é que ela tem um limite de idade, que é dos 18 aos 55 anos. Para medula? Para medula. Tá, 18 a 55. 18 a 55 anos. Depois, quando a pessoa for fazer a doação, se ela for um doador convocado, daí sim, daí vai ser investigado todo o histórico, né? Mas a gente, assim, quando conversa com o doador, se sabe que ele é portador de hepatite, de alguma doença, assim, já teve doadores que procurou lá para doar medula, mas eles já tiveram a cura de um câncer. Daí a gente faz essa abordagem, que a pessoa já teve fragilizado uma vez, né? A doação é um pouco invasiva, então a gente remove essa ideia, e daí a gente faz aquilo que nós estávamos conversando, né? Eu não posso doar, mas eu posso ser um captador, claro. Né? A professora Maria Rita dizendo não pode doar, mas ela é uma captadora hoje para nós, então é tão importante quanto, claro. Né? Mas se não, ela só basta preencher o cadastro e ela vai para a coleta. E para doar sangue, como é que procede? Como é que a pessoa tem que estar de saúde para poder participar dessa doação? Bom, doar sangue então é dos 18 a 67 anos e a gente tem agora um viés que é dos 16 aos 18 anos, que são os menores de idade. Eles vão levar um cadastro, né, uma autorização dos pais, e a gente só coleta com a presença de um responsável, pai, mãe, a tia, um avô, né? Tem que ter alguém que seja mais velho para que acompanhe em função dessa pessoa ser menor, né? E a pessoa tem que estar bem de saúde, não pode ter fumado 2 horas antes e não deve fumar 2 horas depois, porque sabe que as hemácias, elas são responsáveis por levar a oxigenação no cérebro, ela vai se impregnar com a nicotina, não vai ventilar bem, essa pessoa vai ter um mal-estar. Existem algumas medicações que impedem a pessoa de doar sangue, e isso a gente vê no momento em que a gente faz a triagem. A gente faz a verificação dos sinais vitais, pressão, pulso, temperatura, e se faz um testezinho, que é um piquezinho periférico, para ver se a pessoa não tem anemia. Não é que seja anemia, mas ela tem que estar dentro de uns parâmetros, né? Ter um hematócrito em torno de 38 para a mulher, 40 para o homem, para que ela possa doar, para que ela não venha se ressentir pela perda momentânea das células que foram na doação, né? As células e a parte líquida também do sangue. Sim. Então, existem esses requisitos, né? Algumas cirurgias 1 ano depois da cirurgia, outras 6 meses depois. Isso tudo a gente vai estar avaliando na hora dessa triagem clínica. O doador chega lá, então, o primeiro passo, faz o cadastro e passa por uma triagem. Passa por uma triagem. Primeiro a triagem hematológica, onde a gente verifica os sinais vitais e faz o testezinho para ver o valor do hematócrito. E depois ele passa por uma entrevista individual, sigilosa, né? Onde a gente vai estar tentando identificar se aquela pessoa é realmente um candidato a uma doação. Porque existem 2 coisas importantes. A gente tem uma preocupação muito grande em manter esse doador no hemocentro. Então, se ele é um doador que vai lá e que ele faz a doação e que fica tudo bem com ele é um doador que vai retornar, né? E existe a outra preocupação, que o sangue que se coleta tem que ter muita qualidade. Claro. Porque daqui um pouco ele está indo para uma pessoa mais fragilizada, né? E geralmente quem vai receber o sangue no hospital é uma pessoa que está passando por algum processo que precisa de um sangue de qualidade. Sangue que esteja livre de contaminação, né? Livre de doenças infecto-contagiosas que possam estar deixando depois uma sorologia nesse paciente. Então, tudo isso aí é muito importante e por isso essas triagens, né? E o importante dizer também que o bom é que a doação seja voluntária,
né? E que a doação é sigilosa. A gente não vai mandar uma bolsa com o nome da Rose lá e a família ter que ficar devendo favores, esss coisas não acontecem. Sim, isso é importante as pessoas terem conhecimento isso, também. que existe o sigilo, né? Na verdade, depois de transformada essa unidade de sangue total em outras unidades de hemocomponentes, eles são, é usado números, né? O doador passa a ser um número, não mais a Rose, o Pedro, Claro, o João. sim. E me diz uma coisa, Rose, o Hemocentro aqui de Cruz Alta faz parceria com empresas e com instituições que queiram se enganjar a essa doação para estar conseguindo sempre abastecer os seus bancos? Isso é muito legal, né? Essa captação, ela flui voluntária. As pessoas vêm até nós pedir, né? Os municípios vêm firmar essa parceria, assim como o Lions, né? Foi na pessoa da professora Maria Rita que veio procurar nós, né? Para fazer esse evento, né? Então, isso é uma coisa muito legal. As escolas também, os professores trabalham muito em sala de aula a questão quando dão um aparelho circulatório, né? Trabalha a questão da doação de sangue e esse é um dos trabalhos. A própria Unicruz, os trotes solidários sempre está contando com a nossa presença aqui, e aí a própria escola, o curso, a instituição que chama e a gente vem até a Unicruz ou abre um dia especial para fazer a coleta. Sim. Isso é importante. Isso é muito importante. E esses doadores sempre retornam. Que bom. Isso é muito bom. Então a gente tem os municípios que têm agência transfusional também, eles planejam a coleta no seu município. As empresas propiciam que seja aberta aquele dia, né, que aquele dia depois da doação o funcionário fique de folga. Então é uma coisa muito bonita, né? E como eu disse, é isso aí que nos move, que nos mantém com a matéria-prima maravilhosa, né? Sim. Para que a gente possa encerrar, Maria Rita, vou te deixar um espaço aberto para que tu possa, né, solicitar e chamar as pessoas para que participem dessa campanha, que sem dúvida nenhuma é uma bela iniciativa, que conta com o apoio da universidade, né, que eu acho que é importante, a gente tem um número imenso de jovens aqui conosco, e eu acho que é sempre importante que a gente consiga enganjar esses jovens nessas campanhas e trazê-los a prestar atenção no ato solidário e pensar no bem para o próximo. Então, aproveito a oportunidade para convidar a comunidade cruzaltense de Pejuçara para comparecer nesse dia 27, doando um pouco, não só do seu sangue, mas também do seu amor ao próximo, né? Para que todas as pessoas tenham uma vida de mais qualidade. E é importante que quem não possa doar, né, possa fazer um trabalho de incentivo e de captação a futuros doadores, não é isso mesmo, Rose? Isso aí. Então tá, o evento vai acontecer no dia 27 de setembro, das 7h30 da manhã às 4 horas da tarde, no Hemocentro, que fica na Barão do Rio Branco, 1445, é isso? Isso, atrás do pronto-socorro, né, do pronto-socorro municipal da Coordenadoria Regional de Saúde. Entra num espaço de uma garagem, né? O Hemocentro fica lá atrás. Tá. O telefone do Hemocentro é o 3326-3168 e o 3326-3478. A gente vai estar colocando no vídeo aí para o pessoal de casa poder acompanhar. Tá certo, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, sem dúvida nenhuma uma bela iniciativa do Lions, um belo trabalho que o Hemocentro vem fazendo. E fica aqui a nossa convocação para que as pessoas participem dessa campanha, Incentivo à Vida, abra seu coração e seja um doador. No dia 27 de setembro, vá você até lá e participe doando sangue e ajudando a quem precisa. O Sala de Estar de hoje fica por aqui, a gente se vê. Tchau, tchau.